Parece que meu filho tem preguiça de falar. Só fala quando quer ou quando ele tem interesse em algo. É possível uma criança ter preguiça para falar? Eu sou Larissa Lemos, fonoaudióloga, e esse é o tema do nosso vídeo hoje. Uma criança ter preguiça para falar é uma frase muito comum que os pais costumam dizer quando chamam a criança e ela não responde, ou quando a criança demora para falar, ou quando a criança fala só quando quer, ou quando a criança fala uma palavrinha e depois não fala mais e de repente fala de novo, não tem uma consistência em falar sempre as mesmas palavrinhas. Mas é possível uma criança ter preguiça de falar? Bom, sim, é possível a criança ter uma preguiça para falar. Só que antes a gente precisa entender o que é preguiça. A preguiça é um sintoma que a gente sente no nosso corpo quando a gente tem desmotivação para falar ou até mesmo quando a gente tem algo orgânico alterado no nosso corpo ou também na nossa parte psíquica, tá? Então, sempre que a gente sente preguiça, é porque a gente não tem motivação ou tem uma dificuldade orgânica, tá? O que acontece com a criança que parece que tem preguiça para falar? Ela está demonstrando que tem sim uma dificuldade para falar. Pode ser devido ao ambiente que precisa ser melhor estimulado, dar a ela mais oportunidades de forma certeira, ou também pode ser uma dificuldade orgânica que essa criança tem, uma dificuldade mais orofacial, de motricidade dos músculos, de movimentação, de respiração, ou até mesmo do desenvolvimento motor de fala. Ou também essa criança pode estar com dificuldade de adquirir as habilidades de linguagem. Essas habilidades de linguagem é que fazem a criança ser interessada em falar, em mostrar para o outro, em aprender com o outro, em ser espontânea, em repetir e generalizar as palavrinhas que já aprendeu. Por isso, nós não devemos olhar para esse sintoma da preguiça, e sim buscar uma avaliação e um tratamento direcionado para essa criança. Ainda mais se houver na família alguém que começou a falar aos 3, 4 anos. Muito comum por falta de informação, as pessoas dessa família, por ter alguém que começou a falar mais tarde, que deu super bem, acreditam que essa criança que está apresentando um atraso, ela também vai conseguir com o tempo, porque se o fulano conseguiu, ela também vai conseguir. Não devemos pensar assim. Quando há casos na família de alguém que começou a falar mais tarde, isso já é um sinal que essa criança pode ter dificuldades, tanto genética quanto também mais orgânicas ou cognitivas. Por isso que nos casos onde se tem na família históricos de atrasos e problemas na fala, maior tem que ser a atenção e o cuidado com essa criança. E jamais confiar no tempo, jamais deixar que o tempo trate um problema de fala ou uma dificuldade de comunicação da criança. É o fonoaudiólogo que vai avaliar essa criança e ver o que está ocasionando essa dificuldade de falar, esse desinteresse ou até mesmo estas questões mais cognitivas e orgânicas, e assim orientar os pais. Mas vamos de dicas práticas. Até você procurar um fono, segue algumas sugestões que você pode fazer em casa. Lembrando que é o fonoaudiólogo que avalia, dá o diagnóstico e faz o tratamento, tá? Mas para as questões mais ambientais, o que os pais podem estar fazendo que desestimulam essa criança a falar? Fazem essa criança não ter interesse em comunicar. Muitas vezes pode ser o próprio comportamento dos pais. Os pais não ficam na mesma posição que a criança, geralmente ficam sempre mais altos, dando mais ordens e mais comandos da criança para a criança fazer. Ou então os pais estão sempre só perguntando para a criança: qual é o nome disso?
além disso, essa posição, essa atitude gera na criança uma pressão, tá? Fazendo com que a criança, ela sente que tem que responder algo, mas o tempo da criança é diferente de nós adultos, tá? Outro comportamento que os pais podem apresentar é não dar oportunidades para a criança se comunicar. Eles perguntam, eles mesmos respondem, ou então sempre falam não para a criança. A criança pega um objeto e os pais ali já ou tiram da mão, ou então os pais falam o nome, dali a pouco já fazem uma outra pergunta, dão excessos de informação para a criança. Esses comportamentos podem prejudicar o aprendizado da fala da criança e o interesse e a motivação. Então, o que os pais precisam fazer? Ficar sempre na mesma posição que a criança, olhar nos olhos da criança, dar um comando de cada vez, com pausas na fala, com uma fala mais prosódica, não é infantilizada, mas prolongando mais os sons para chamar a atenção auditiva da criança. Falar o nome, olha, é uma caneta. Repete com o papai e a mamãe. Caneta! Se a criança já sabe o que é uma caneta, você pode estimular ela a pensar. O que a gente faz com essa caneta? Para que serve? Isso aqui é uma borracha? Isso aqui é uma bola? Desta forma, você cria na criança uma motivação e um interesse em te ouvir e compartilhar com você a comunicação, tá bom? Então, não existe criança preguiçosa, existe criança com alguma dificuldade. E aí, você precisa procurar um fonoaudiólogo para te ajudar com a sua criança. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Um beijo, até mais!